Aviso: esta é uma história fictícia criada para entretenimento. Todos os personagens e eventos são imaginários. Aos 17 anos, minha mãe me expulsou de casa às 10 da noite sob chuva fria de março. Minha irmã chorava no sofá, acusando-me de roubar 850 dela. Eu era inocente, mas ninguém quis ouvir. Meu pai verificou os registros do banco e a mentira dela desmoronou. Mas isso foi só o começo. Minha irmã me acusou falsamente de roubo e agressão para esconder vício em drogas. Perdi amigos, reputação e quase fui expulsa da escola. 11 anos depois, minha mãe e ela querem consertar as coisas. Meu nome é Helena. Tenho 28 anos agora. Trabalho como engenheira de software em uma empresa que desenvolve soluções de acessibilidade digital. A vida está boa hoje em dia. Tenho um apartamento próprio, um namorado que me entende de verdade e uma carreira que construí do zero. Mas nem sempre foi assim. Quando eu tinha 17 anos, minha mãe me expulsou de casa às 10 da noite de uma sexta-feira de março. Chuva fina, frio cortante e uma acusação que me transformou de filha em criminosa em questão de minutos. Minha irmã mais velha, Juliana, estava chorando no sofá quando cheguei em casa naquela noite. Ela tinha 21 anos, cursava psicologia na universidade particular que meus pais pagavam com sacrifício e sempre foi a preferida. Não de um jeito sutil. Era óbvio para qualquer um que entrasse na nossa casa. As fotos dela dominavam as paredes da sala. Certificados, medalhas de natação, diplomas de cursos. Eu tinha uma foto de formatura do ensino fundamental pendurada no corredor que levava ao banheiro. Cresci aprendendo que meu papel era ser fácil. Não dar trabalho. Tirar boas notas sem alarde, ajudar nas tarefas de casa, não reclamar quando Juliana precisava do computador, justamente quando eu tinha trabalho para entregar. Aprendi a ser invisível para não atrapalhar o brilho dela. Minha mãe sempre foi super protetora com Juliana. Elas eram parecidas demais. Mesma ansiedade, mesma necessidade de validação constante, mesma tendência a dramatizar situações pequenas até virarem crises existenciais. Eu puxei meu pai. Calma, prática, resolutiva. Isso fazia minha mãe me ver como alguém que não precisava de atenção, enquanto Juliana era frágil e precisava ser protegida de tudo. Naquela noite de março, cheguei do treino de vôlei às 9h30. Estava exausta. Tínhamos treinado saques por 2 horas seguidas e meu ombro estava doendo. Tudo o que eu queria era tomar banho e dormir. Entrei pela porta da cozinha e encontrei minha mãe de pé, braços cruzados, com aquela expressão que eu conhecia bem. A expressão de quem já decidiu que você é culpada e está apenas esperando o momento certo para anunciar a sentença. Senta, ela disse, apontando para a cadeira. Sentei. Juliana entrou da sala, olhos vermelhos, segurando o celular como se fosse uma arma. Minha mãe não perdeu tempo. A Juliana me contou o que você fez. Que você pegou o cartão de crédito dela e fez compras online sem autorização, achando que ela não ia perceber. A acusação veio como um soco, muito específica para ser inventada na hora, mas ao mesmo tempo vaga o bastante para ser impossível de refutar imediatamente. Do que você está falando? Perguntei, genuinamente confusa. Não finge que não sabe. A voz da minha mãe subiu meio tom. A Juliana tem os comprovantes, datas, valores, tudo. Mais de 850 em compras que você fez. Juliana abriu o aplicativo do banco e virou a tela para mim. Transações dos últimos 2 meses. 127 dares aqui, 89 ali, 156 na semana passada. Sites de roupas, maquiagem, acessórios, coisas que eu nunca compraria. Eu não fiz nenhuma dessas compras. Falei tentando manter a voz firme. Então explica como o cartão dela foi usado no seu computador. Juliana disse, com aquela voz trêmula e ensaiada. Você é a única que tem acesso às minhas senhas. Eu não tinha as senhas dela. Não usava o computador dela. Juliana tinha ficado paranoica com privacidade uns 6 meses antes e trancava tudo com senha. Mas nada disso importava. Pela cara da minha mãe, ela já tinha escolhido em quem acreditar. Isso é ridículo. Eu trabalho na livraria aos fins de semana. Tenho meu próprio dinheiro. Por que eu roubaria de você? Você roubou da sua própria irmã. Minha mãe me cortou, seca. Da sua irmã que está economizando para pagar a matrícula do próximo semestre. Você tem noção do quão doente isso é? Juliana chorava mais forte agora. Uma performance digna de prêmio. Eu a conhecia desde que nasci. Sabia quando ela estava fingindo. Eu a tinha visto ensaiar lágrimas no espelho antes de pedir algo impossível aos nossos pais. Isso era aquilo multiplicado por 10. Tentei explicar 3 vezes. Que não fazia sentido.
que eu tinha meu próprio dinheiro, que ela deveria verificar os endereços de entrega, as senhas usadas, qualquer coisa que provasse que não fui eu. Minha mãe não queria ouvir. Seu pai está vindo para casa, mas eu quero você fora daqui antes dele chegar. Não vou manter uma ladra dentro da minha casa. Mãe, por favor. Sai! Agora! Ela me empurrou em direção à porta. Peguei minha mochila da escola que ainda estava no chão do corredor. A fechadura girou com um clique definitivo. Através da janela da sala, vi Juliana se aninhando no ombro da minha mãe. Vi minha mãe acariciando o cabelo dela, sussurrando coisas que eu não conseguia ouvir. A cena parecia coreografada, como se tivessem ensaiado. Fiquei parada na varanda por uns 5 minutos antes da chuva começar. Garoa fina no início, depois gotas pesadas que encharcaram meu moletom em segundos. Meu celular estava com 18% de bateria. A garagem estava trancada. O portão do quintal tinha um cadeado novo que eu não conhecia. Comecei a andar. Nosso bairro tinha câmeras de segurança, vizinhos que se conheciam, grupos de WhatsApp sobre tudo. Mas ninguém estava prestando atenção em uma adolescente molhada, andando sozinha às 10 da noite de uma sexta-feira. Passei pela casa da família Mendes, onde a luz da sala estava acesa, e eu podia ver através da janela eles assistindo a algum programa de auditório. Família completa, normal, segura. Tudo que eu achava que tinha 2 horas atrás. Acabei no Parque Municipal, sentada embaixo do quiosque que a prefeitura reformou no ano passado. O banco estava úmido. Folhas molhadas acumuladas nos cantos. Um casal de namorados passou correndo, rindo, se protegendo da chuva com uma jaqueta compartilhada. Não olharam para mim. Minhas mãos tremiam. Não de frio, mas de algo mais profundo. Como se meu corpo estivesse tentando se desconectar do que estava acontecendo. Eu continuava repetindo a cena na cozinha. A cara da minha mãe. As lágrimas da Juliana. O fato de que nenhuma das duas pausou por um segundo para considerar que eu pudesse estar falando a verdade. 17 anos sendo filha e irmã significavam nada diante de uma acusação. Liguei para o meu pai às 10h52. Ele atendeu no segundo toque, voz cansada. Helena, o que houve? Estou no Parque Municipal. A mãe me expulsou de casa. A Juliana inventou que eu roubei o cartão de crédito dela, e a mãe acreditou sem verificar nada. Preciso que você venha me buscar. As palavras saíram rápido, tropeçando umas nas outras. Meu pai ficou em silêncio por 3 segundos. Fica aí. Não sai daí. Estou chegando em 20 minutos. Ele chegou em 15. A caminhonete dele parou com os faróis cortando a chuva. Subi e o aquecedor me atingiu como uma parede. Meu pai olhou para o meu rosto, para minha roupa encharcada, para como eu estava tremendo. Me conta tudo. Contei. A acusação, o aplicativo do banco, a recusa da minha mãe em ouvir qualquer explicação, ser jogada para fora sem chance de me defender. Meu pai ouviu sem interromper, a mandíbula ficando cada vez mais tensa a cada frase. Quando terminei, ele apertou o volante com força. Você fez essas compras? Não. Você tem seu próprio dinheiro da livraria? Sim. Não preciso roubar da Juliana. Ele assentiu, decidido. Vamos para casa. Vamos resolver isso hoje. O caminho de volta levou 4 minutos. Cada segundo parecia estar construindo algo. Meu pai entrou pela porta principal como um homem em missão. Minha mãe ainda estava no sofá com Juliana, parecendo confortável. Aquele conforto desapareceu quando ela me viu atrás dele. Roberto, eu te disse que ela... Você me disse que tinha uma emergência. Não me disse que expulsou nossa filha na chuva sem verificar nenhum fato. Minha mãe se levantou, defensiva. A Juliana mostrou as provas. As transações... Transações podem ser rastreadas, contestadas ou mal interpretadas. Cadê o celular dela? Vamos olhar as provas de verdade. Juliana apertou o celular contra o peito. Meu pai estendeu a mão. Ou você mostra as provas reais agora, ou admite que está mentindo. São essas as opções. O silêncio se estendeu. O olhar da Juliana foi para a minha mãe, buscando resgate. Minha mãe deu um passo à frente. Ela não precisa provar nada para você. Nós sabemos o que aconteceu. Não, vocês sabem o que a Juliana contou. Isso não é a mesma coisa. A voz do meu pai permaneceu nivelada. Calma. O tipo de calma que é mais perigosa do que gritar. Juliana, abre o aplicativo do banco agora no computador para todos vermos o histórico completo de transações. Juliana hesitou. Levou meio segundo, mas eu peguei. Meu pai também. Ela foi até a mesa da cozinha com as mãos tremendo e abriu o laptop. A página de login carregou. Ela digitou a senha. O resumo da conta apareceu. Saldo disponível.
1834. Histórico de transações mostrando as compras que ela mencionou. Mas quando meu pai clicou nos detalhes, vimos os endereços de entrega. Que endereço é esse na compra de 14 de fevereiro? Perguntou meu pai. Juliana piscou. Não lembro. Rua das Acácias. 847. Apartamento 302. Esse é o endereço da sua amiga Camila, não é? Ele trouxe o Google Maps no celular. Mostrou o endereço. 3 quarteirões da casa da Camila, exatamente onde Juliana tinha postado uma foto no Instagram 2 dias depois da compra com a legenda Tarde Perfeita com a Melhor Amiga. Meu pai começou a clicar em outras transações. Cada uma tinha um endereço. Cada uma correspondia a lugares que Juliana frequentava, de acordo com suas próprias postagens nas redes sociais. Compra de 8 de março às 14h37. Endereço de entrega. Shopping Center. Retirada no balcão da loja. Post do Instagram de Juliana no mesmo shopping às 15h12, segurando sacolas de compras com a legenda merecido. 3 transações seguiam o mesmo padrão. À meia-noite, a história do roubo estava morta. Foi quando ela mudou de estratégia. Isso nem é o pior. A voz dela ficou mais baixa, mais assustada. Eu só mencionei o dinheiro porque não queria falar sobre o verdadeiro motivo de estar chateada. Minha mãe imediatamente entrou em modo protetor. Qual é o verdadeiro motivo? Juliana olhou para baixo, para as próprias mãos, e começou a chorar. Não a performance de antes. Era diferente, mais calculada. Na terça passada, depois que todo mundo já tinha saído do treino, ela me encurralou perto dos vestiários. O ar ficou denso, tóxico. Eu não conseguia respirar. Isso nunca aconteceu. Falei, sentindo o pânico subir. Você está mentindo. Eu tenho marcas de onde você me agarrou. A voz de Juliana rachou perfeitamente. Ela puxou a manga da blusa, revelando hematomas no braço. Roxos e amarelados. Velhos o suficiente para parecerem reais, mas recentes o bastante para serem convincentes. A voz do meu pai cortou através disso. Que dia foi isso? Terça passada. 18 de março. Que horas? Depois do treino. Umas 17h20. Meu pai pegou o celular. Terça, 18 de março. Que horas o treino terminou? Ele perguntou para mim. 17h05, respondi. E onde você estava depois? Na livraria. Eu tinha turno das 17h30 às 21h. Meu pai ligou para a livraria e colocou no viva voz. A Dona Márcia, atendeu e confirmou. Eu tinha chegado no horário, às 17h28, e trabalhado até fechar. Nunca saí. Ela lembrava porque eu tinha ajudado a organizar a sessão de autoajuda inteira naquela noite. O rosto da Juliana ficou branco. Eu quis dizer na terça anterior. Eu estava confusa. Meu pai nem piscou. 11 de março, terça-feira. Eu te busquei do treino nesse dia. Fomos direto para o supermercado fazer compras para o jantar. Tenho a nota fiscal. Horário, 17h41. Cada palavra na sala pareceu cair no chão. Juliana estava encurralada, mas não desistiu. Quando você passou por um trauma, os dias se misturam. Ela disse com a voz falhando. Minha mãe agarrou nisso. Claro que você está confusa, querida. Trauma faz isso. Meu pai olhou para ela por um longo tempo. Depois olhou para mim. Pega suas coisas. A gente está saindo. Roberto, você não pode simplesmente... Observe eu fazendo exatamente isso. Embalamos em sacos de lixo sob a chuva. Roupas, material escolar, meus tênis de vôlei. Minha mãe ficou parada na porta, mas não tentou me impedir. Juliana permaneceu dentro, olhando pela janela do quarto. Vi a cortina se mexer quando olhei para cima. Vi o rosto dela na fresta. Ela parecia assustada. Bom, chegamos em um motel na rodovia depois de 30 minutos. Meu pai sentou na beira da cama com a cabeça nas mãos. Vou ligar para um advogado amanhã cedo. Eu esperava me sentir aliviada. Em vez disso, me sentia oca, como se algo dentro de mim tivesse quebrado e não fosse voltar ao lugar. O peso da verdade. Acordei com vozes abafadas atravessando a parede fina do motel. Uma discussão do quarto ao lado. O relógio marcava 6h23. Meu pai já estava acordado, sentado na cadeira perto da janela, tomando café da máquina do saguão. O quarto cheirava a café queimado e produtos de limpeza industriais. Bem-vinda ao fundo do poço. Precisamos voltar, ele disse quando viu que eu estava acordada. Pegar o resto das suas coisas antes da escola. Depois disso, nunca mais. A casa parecia diferente com a luz do dia. Mais fria de alguma forma. Minha mãe estava na cozinha fazendo café da manhã como se fosse qualquer outro sábado. Ovos mexidos, torradas. A rotina inalterada.
Quando ela nos viu entrar, sua expressão ficou complicada. Roberto, acho que todos deveríamos sentar e conversar sobre isso com calma. Ela começou, a voz suave. Os eventos de ontem à noite foram intensos. Eu estava protegendo a Juliana. Ela estava abalada. Ela me mostrou evidências. Eu deveria ter ouvido ambos os lados primeiro. Ela pausou, olhando para mim. Seus olhos pareciam genuinamente arrependidos. Helena, eu sinto muito. Eu realmente sinto. Deveria ter te escutado antes de reagir. Deveria ter verificado tudo antes de tomar qualquer decisão. Sei que te machuquei e quero consertar isso. Podemos simplesmente conversar sobre isso como uma família? Por meio segundo, eu quis acreditar. Quis acreditar que ela entendia o que tinha feito. Então abri minha boca. Você não perguntou. Eu disse. Minha mãe piscou. O quê? Você não perguntou a minha versão. Não verificou os endereços de entrega das compras. Não olhou as postagens da Juliana. Apenas trancou a porta. A suavidade começou a desaparecer. Eu pedi desculpas. Admiti que estava errada. O que mais você quer de mim? Eu não quero nada. Então qual é o problema? Estou tentando consertar isso e você está sendo difícil. Eu estou sendo difícil? Não use esse tom comigo. Eu ainda sou sua mãe. Então haja como uma. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia. O rosto da minha mãe ficou vermelho. Pega suas coisas e sai. Se você quer morar com seu pai e ser desrespeitosa, tudo bem. Mas não venha chorando para mim quando perceber o que perdeu. Meu pai tentou dizer algo, mas eu já tinha subido as escadas. O resto das minhas coisas coube em 2 mochilas grandes. Pôsteres ficaram nas paredes. Troféus de vôlei ficaram na estante. Não queria nada que me lembrasse deste lugar. Juliana apareceu na porta do meu quarto enquanto eu arrumava. Ainda de pijama, cabelo bagunçado, parecendo mais jovem sem a performance. Podemos conversar? Ela perguntou baixinho. Não. Eu não queria que isso saísse do controle desse jeito. Ela continuou, ignorando minha resposta. A mãe vai descobrir sobre as outras coisas. As coisas de verdade pelas quais eu precisava do dinheiro. Quando descobrir, vai ser muito pior. Isso me fez pausar, virar. Por um breve momento, vi medo real nos olhos dela. Pânico genuíno. Ela parecia ter subestimado algo e estava começando a entender o quão fundo era o buraco. Então você deveria descobrir como manipular essa situação também, respondi. Você é tão boa nisso. O rosto dela se contorceu. Eu estava com medo. Não sabia o que mais fazer. Você poderia ter falado a verdade. Poderia não ter me culpado. Você tinha opções. Eu sei. Desculpa. Eu realmente sinto muito. Olhei para ela. Realmente olhei. Vi a garota com quem eu costumava construir cabanas de lençol quando éramos crianças. A que dividia chocolate comigo escondida depois que a mãe dizia que já tínhamos comido o suficiente. Aquela pessoa parecia um personagem de ficção agora. Sabe, Juliana, eu não acredito que você sinta muito por ter feito. Acho que você sente muito porque não funcionou. Fechei a mochila e passei por ela. Ela não tentou me impedir. A casa alugada virou nossa nova realidade. Um sobrado pequeno de 2 quartos do outro lado da cidade. Meu pai comprou uma cafeteira nova. Criamos uma rotina matinal. Ele fazia o café da manhã antes do turno. Eu pegava o ônibus para a escola. À noite, trocávamos informações sobre como foi o dia durante o jantar. Era silencioso. Muitas vezes silencioso demais. Mas era honesto. Nenhuma performance. Nenhum andar em ovos. Só eu e meu pai tentando descobrir como viver sem o drama constante. Por volta de novembro, meu pai começou a sair com alguém. Patrícia, a contadora do escritório onde ele trabalhava. Ela apareceu num sábado com uma torta de maçã caseira quando meu pai mencionou que eu estava gripada. Não tentou ser mãe. Apenas me tratou como uma pessoa normal que morava ali. Isso significou mais do que ela provavelmente imaginou. A escola se transformou em um novo tipo de inferno. Na segunda-feira, todo mundo sabia que algo tinha acontecido. O boato começou pequeno. Juliana está chateada. Drama de família. Helena se mudou. Fofoca normal. Então cresceu. Na quarta-feira, quando entrei na primeira aula, minha melhor amiga Carla evitou o contato visual. No almoço, a mesa do vôlei onde eu sempre sentava tinha um espaço vazio onde eu costumava ficar. Ninguém disse nada. Apenas comeram e conversaram ao redor do espaço que eu costumava ocupar. O silêncio era mais alto do que qualquer acusação. Pessoas que eu conhecia desde o ensino fundamental de repente não conseguiam lembrar meu nome. Garotas que costumavam me cumprimentar no corredor atravessavam para o outro lado quando me viam chegando. A morte social aconteceu rápido. Na sexta-feira à tarde, a professora coordenadora, Sra. Oliveira,
Me chamou na sala dela. A diretora, doutora Fernandes, estava esperando na janela. A porta fechou com um som final. Helena, recebemos uma queixa formal sobre suas interações com outra aluna. A senhora Oliveira deslizou um documento pela mesa. Peguei o papel. Cabeçalho oficial. Linguagem clínica. Denúncia. Em ou por volta de 18 de março de 2024, aproximadamente às 17h20, próximo aos vestiários do ginásio, a aluna A alega que você fez contato físico não consensual de natureza agressiva. Aluna A. Nem mencionaram o nome da Juliana. Como se estivessem protegendo uma vítima anônima de um predador perigoso. Como se não fôssemos irmãs que cresceram na mesma casa. A linguagem institucional tornou tudo pior. Eles me transformaram em um número de caso. Um problema a ser resolvido. Não uma pessoa. Isso é sobre minha irmã mentir para esconder o fato de que ela roubou da própria conta. Falei, mantendo a voz firme. Vocês podem verificar tudo com meu pai. Temos provas. Eu nem estava lá naquele horário. Levamos todas as alegações a sério. A doutora Fernandes interrompeu. Independentemente de relações familiares ou histórias conflitantes. Você está imediatamente afastada do time de vôlei até o fim da investigação. Também é obrigatório que você não tenha nenhum contato com a denunciante. Ela me entregou outra carta. Suspensão imediata de atividades extracurriculares. Reunião obrigatória com a coordenadora de proteção da escola. Falha em cooperar resultaria em expulsão. Saí daquele escritório e o corredor parecia diferente. As pessoas se afastavam de mim, criando espaço como se eu estivesse contaminada. Naquela noite, uma cliente entrou na livraria onde eu trabalhava. Uma mulher na casa dos 50. Eu a tinha visto em eventos da escola. Ela olhou para mim, virou e saiu sem dizer uma palavra. Dona Márcia viu e me chamou no depósito depois do fechamento. Você está bem, menina? Sim. Precisa conversar sobre alguma coisa? Não realmente. Ela assentiu. Não forçou. Você é uma boa funcionária. Não vou a lugar nenhum. Apreciei mais do que consegui expressar. Meu pai contratou uma advogada 3 dias depois. Doutora Helena. Uma mulher na casa dos 40 com um terno impecável e uma pasta de couro gasta. Na nossa primeira reunião, ela sentou do outro lado de nós com um bloco de notas e falou 3 palavras que mudaram tudo. Documente tudo. Agora. Ela me disse para fazer captura de tela de cada mentira. Salvar cada mensagem. Anotar cada localização com timestamps. Criar uma linha do tempo tão detalhada que até a acusação mais fraca desmoronaria contra ela. Comecei a carregar um caderno pequeno. Anotava onde estava, quando estava lá, quem me viu. Salvei recibos da livraria. Mensagens de texto do meu pai. Fotos com metadados intactos. Comecei a pensar na minha própria vida como uma cena de crime que precisava de evidências. A máquina continuou moendo. A melhor amiga da Juliana, Camila, postou um story no Instagram sobre apoiar sobreviventes e acreditar em mulheres. Não mencionou meu nome, mas todo mundo sabia a quem ela estava se referindo. 340 curtidas em 2 horas. Meu primo Lucas, da mesma idade da Juliana e presidente do Grêmio Estudantil, organizou uma manifestação de apoio às vítimas durante o intervalo. Montou no pátio onde todo mundo podia ver. Juliana falou sobre encontrar sua voz, sobre não deixar o medo silenciá-la. Lucas ficou na frente com um megafone, fazendo o que sempre fazia, pausando no meio das frases para ter certeza de que todo mundo estava olhando. Tudo era um show para ele. Cada causa apenas mais uma linha no currículo dele para a faculdade. Ele citaria ativistas famosos que nunca tinha ouvido falar antes. Terminaria cada discurso com as mãos juntas como se estivesse rezando por todos nós. 82 alunos apareceram com cartazes, gritando sobre acreditar nas sobreviventes. Ninguém mencionou meu nome. Não precisavam. Alguém furou os 2 pneus da minha bicicleta 4 dias depois. Deixaram ela murcha no estacionamento. Alguém grafitou algo no meu armário que a manutenção cobriu. Mas o contorno ainda era visível através da tinta fresca. Alguém iniciou uma petição para me expulsar pela segurança das alunas. Coletou 523 assinaturas em 3 dias. Lucas estava por trás da maior parte. O menino de ouro. Futuro advogado. Cruzado moral que achou que eu era o vilão perfeito para sua narrativa de herói. Meu pai queria prestar queixa. Doutora Helena aconselhou contra. Eles estão tentando te provocar. Não dê munição a eles. Então eu aguentei. Absorvi o ódio. Virei um fantasma na minha própria escola. As semanas passaram em um borrão de reuniões. A coordenadora de proteção, que fazia as mesmas perguntas em ordens diferentes, como se estivesse tentando me pegar mentindo.
documentos para preencher, declarações para escrever. Cada sessão parecia um julgamento por algo que eu não fiz. A coordenadora sentava ali com sua prancheta, me perguntando para explicar minha localização, meu relacionamento com Juliana, porque eu achava que ela mentiria. Cada pergunta carregava uma suposição de culpa. Cada resposta era suspeita. Comecei a levar doutora Helena para as reuniões, só para ter alguém que acreditava em mim na sala. Então, numa sexta-feira de dezembro, uma professora da minha antiga escola fundamental me reconheceu no supermercado. Senhora Beatriz. Ela tinha me dado aula de português no 7º ano. Me reconheceu no corredor de cereais. Helena? É você? Assenti. Ela olhou para o meu rosto. Algo clicou. Eu soube pelo jeito que a expressão dela mudou. Ouvi sobre o que está acontecendo no ensino médio através da rede de fofocas. Ela disse baixinho. Não falei nada. Não sabia o que dizer. Pelo que vale, ela continuou. Eu te conheço. Conheço a aluna que ficava depois da aula para ajudar a organizar a biblioteca. Sempre entregava trabalhos adiantados. Nunca causou problema nenhum. Ela pausou. Eu não acredito. Obrigada. Continua firme. A verdade tem um jeito de aparecer. Ela apertou meu ombro antes de ir embora. Aquela pequena bondade me manteve respirando por mais uma semana. Mentiras exigem cuidado, energia, reforço constante. Mentirosos eventualmente ficam cansados. Juliana começou a escorregar em dezembro. Suas histórias no Instagram mostravam ela em festas, sorrindo, dançando, parecendo tudo menos traumatizada. Ela postou fotos em um show com a legenda "Finalmente me sentindo livre de novo". Doutora Helena pegou primeiro. Mandou as capturas de tela para o meu pai com uma nota. O comportamento da sua filha não é consistente com o de alguém que vivenciou trauma. Salve tudo. Então veio a filmagem das câmeras do banco. Depois de semanas de atraso, o banco finalmente entregou. A gravação mostrava Juliana em cada localização, em cada data que ela me culpou, sem evidência de coerção, apenas uma adolescente sacando seu próprio dinheiro. A acusação de roubo estava oficialmente morta. O que restou foi a história do ataque, mais difícil de refutar, mas as rachaduras eram óbvias. Camila postou algo no TikTok no final de dezembro. Depois apagou 18 minutos depois. Mas doutora Helena já tinha feito captura de tela. Um vídeo dela e Juliana em uma festa. Texto sobreposto. Quando seu drama te tira do cálculo por uma semana inteira. Depois, os registros médicos. Doutora Helena solicitou a documentação da Juliana para o suposto ataque. Visitas de hospital. Consultas médicas. Qualquer evidência de que ela procurou atendimento para trauma ou lesão física. A escola resistiu. Privacidade. Confidencialidade. Proteção à vítima. Doutora Helena pressionou mais forte. Se vocês vão acusar alguém de um ataque sério o suficiente para justificar expulsão, vocês precisam apresentar provas, evidências reais, não posts de Instagram. Os registros voltaram vazios, sem visitas, sem notas médicas, sem relatórios de conselheiros. Doutora Helena marcou uma reunião com a equipe jurídica da escola. Trouxe tudo. Registros médicos, filmagem do banco, meu histórico de localização, declarações de testemunhas. Tudo organizado como uma promotora. A coordenadora de proteção parecia desconfortável. O advogado da escola começou a tomar notas. Eles concordaram em continuar a investigação. Mas eu podia ver nos rostos deles. Eles sabiam que Juliana estava mentindo. Simplesmente não sabiam como admitir sem perder a credibilidade. A escola continuou enrolando, marcando reuniões de acompanhamento, pedindo mais documentos, como se esperassem que a situação se resolvesse sozinha. Toda semana queriam mais uma peça de evidência, outra declaração de testemunha, outra verificação da linha do tempo. Clássica enrolação burocrática. Eles tinham se pintado em um canto ao apoiar publicamente a Juliana, e agora recuar significava admitir que quase expulsaram uma aluna inocente. Então, antes que pudessem chegar a uma conclusão, a história completa explodiu. O namorado da Juliana foi preso, Ricardo, um traficante de 24 anos que operava do apartamento dele. A polícia encontrou listas de clientes, registros de transações, conversas de mensagens de texto. O nome da Juliana apareceu 14 vezes. 3 semanas depois da prisão do Ricardo, a polícia apareceu na casa da minha mãe. Queriam conversar com a Juliana sobre o relacionamento dela com ele. Perguntar se ela tinha comprado substâncias controladas. Foi quando Juliana quebrou. Ela confessou tudo. Uso de drogas, dinheiro, mentiras sobre mim. Tudo saiu porque ela precisava fazer um acordo para evitar acusações criminais.
O relatório policial chegou na mesa da doutora Helena 6 dias depois. Ela me chamou no escritório e colocou na mesa de conferência. Sua irmã confessa na declaração dela que inventou a acusação de roubo para mascarar transações de drogas. Ela também admite que a alegação de ataque foi feita para desviar a atenção quando a história do roubo começou a desmoronar. Olhei para as palavras. Tinta preta em papel branco. Confissão oficial. O que acontece agora? Perguntei. Enviamos isso para a escola. Exigimos reintegração completa, todos os registros limpos, e reconhecimento público do erro. A escola resistiu por mais 4 semanas. Tentaram organizar uma resolução discreta, onde limpariam meu registro, mas não admitiriam culpa. Doutora Helena disse não. Ou vocês dão reconhecimento público ou vamos para a mídia e para o conselho escolar. Eles cederam. A doutora Fernandes fez uma declaração durante uma assembleia obrigatória de toda a escola. Breve. Jargão corporativo seco sobre novas informações e erros feitos no processo de investigação. Durante tudo, o nome da Juliana nunca foi mencionado. Nem o meu. Apenas declarações vagas sobre garantir justiça no futuro. A assembleia foi obrigatória. Todo mundo se espremeu no ginásio. Fiquei na última fileira, observando a doutora Fernandes no pódio, parecendo que preferia estar em qualquer outro lugar. A declaração levou uns 90 segundos. Então, ela dispensou todo mundo. Foi isso. Meses de agonia condensados em 1 minuto e meio de jargão corporativo. Lucas sentou 5 fileiras à minha frente na assembleia. Não se virou. Não pediu desculpas. Apenas olhou direto para a frente, como se tivesse percebido que sua causa foi construída em areia. Depois da assembleia, a técnica do vôlei, professora Santos, me encontrou no corredor. Helena, adoraríamos ter você de volta. O campeonato estadual está chegando. Olhei para ela, lembrando de quão rápido ela me deixou ir quando importava. Estou bem assim, respondi. Tem certeza? Poderíamos realmente usar você. Tenho certeza. Afastei-me sem olhar para trás. A exoneração oficial não consertou nada. Apenas destacou o dano. Minha reputação ainda estava radioativa. As pessoas que assinaram a petição não pediram desculpas. Apenas fingiram que nunca acreditaram nisso. Carla tentou se reconciliar. Apareceu na casa alugada num sábado com brigadeiros. Oi, amiga. Eu sei que as coisas ficaram estranhas. Só queria pedir desculpas por não estar lá quando você precisava. Deixei ela falar por uns 4 minutos. Você me conhece desde a 4ª série. Corremos cada quilômetro de treino juntas. E no momento em que alguém espalhou uma história, você sumiu. Isso é tudo que eu preciso saber sobre quem você é. Ela deixou os brigadeiros na varanda. Não voltou. Mas eu não estava satisfeita em apenas ir embora. Doutora Helena me ajudou a entrar com um processo civil. Difamação. Inflição intencional de sofrimento emocional. Contra Juliana especificamente. Não pedimos dinheiro. Pedi algo melhor. Testemunho no tribunal sob juramento. Admissão pública das mentiras. O advogado da Juliana tentou fazer um acordo. Ofereceu dinheiro. Confidencialidade. Não difamação mútua. Doutora Helena riu na cara dele. Minha cliente não quer dinheiro, ela quer a verdade. O caso avançou pelo sistema. Depoimentos. Descoberta de provas. Juliana sob juramento, admitindo cada mentira, cada movimento premeditado, cada momento em que ela escolheu continuar a história mesmo sabendo que estava me machucando. Assistir ao depoimento dela foi surreal. Ela sentou numa sala de conferência com um advogado ao lado, respondendo pergunta após pergunta sobre as mentiras. Por que ela inventou a acusação de roubo? Por que ela escalou para ataque? Por que deixou continuar por meses? Cada resposta a fazia parecer menor, mais desesperada. A performance tinha acabado. Apenas uma garota que cavou um buraco e continuou cavando. O advogado dela continuava tentando pintá-la como vítima das circunstâncias. Uma garota assustada, tomando más decisões sob pressão. Doutora Helena demoliu isso com precisão cirúrgica, mostrando a linha do tempo. Os posts nas redes sociais celebrando sua posição. A coordenação com Lucas e Camila. A completa ausência de sintomas de trauma. Juliana estava chorando no final. Lágrimas reais. Não performance. O peso das consequências finalmente caindo. Fizemos um acordo antes de ir a julgamento. Juliana concordou em fornecer uma retratação pública em todas as plataformas que ela usou para espalhar as acusações. Sem espaço para manobra. Sem suavização. Texto aprovado pelo tribunal. Ela teve que declarar explicitamente que inventou a alegação de ataque. Mentiu sobre o roubo, que eu não fiz nada de errado, e que ela assumiu total responsabilidade pelo dano causado. As postagens foram ao ar em fevereiro. A reação foi rápida.
Lucas apagou suas redes sociais. Camila postou um pedido de desculpas vago sobre aprender lições e foi destroçada nos comentários. Minha mãe ligou e implorou para meu pai fazer eu desistir do processo. Disse que Juliana tinha sofrido o suficiente, que a família estava destruída. Meu pai disse que Juliana deveria ter pensado nisso antes. Ela poderia lidar com a bagunça que criou. No último ano do ensino médio, eu me concentrei em duas coisas: estudos e sair dali. Sem drama, sem vida social. Apenas provas, redações e planos para algum lugar longe. Meu pai e Patrícia ficaram sérios. Ela começou a aparecer para jantares de domingo na nossa casa. Trouxe a filha, Lívia, algumas vezes. A garota tinha 14 anos, quieta, lia fantasia. Acabamos conversando sobre livros uma noite enquanto meu pai e Patrícia cuidavam da churrasqueira. Foi minha primeira conversa normal em meses. Fui aceita numa universidade federal a 7 horas de distância. Bolsa integral para o programa de engenharia da computação. Em julho, logo antes do meu primeiro ano, meu pai me ajudou a arrumar o carro. Antes de partirmos, ele me deu algo. Caixa de sapato velha do armário dele. O que é isso? Cartas da sua mãe e da Juliana. Elas vinham mandando para a casa. Guardei caso você quisesse ler. Olhei para a embalagem. Devia ter 42 cartas ali. Letras diferentes. Carimbos postais. Você quer ler? Meu pai perguntou. Pensei por uns 15 segundos. Então devolvi a caixa. Queima elas. Meu pai não discutiu. Apenas assentiu. Naquele fim de semana, fizemos uma fogueira no quintal. As cartas foram uma por uma. Assisti elas se enrolarem, escurecerem e virarem cinza. Não pareceu uma vitória, apenas necessário. A faculdade foi diferente. Ninguém conhecia minha história. Eu era apenas mais uma caloura tentando descobrir onde ficava o refeitório e a biblioteca. Entrei no clube de corrida intramural. Fiz amizade com minha colega de quarto. Comecei a namorar um cara da minha aula de design. O nome dele era Tiago. Engraçado. Direto. Não se levava muito a sério. Namoramos por 9 meses antes que ele perguntasse sobre minha família. Contei a verdade. Tudo. As mentiras. O isolamento. O processo. E a queima de cartas. Ele escutou sem interromper. Depois que terminei, ficou quieto por 1 minuto. Isso é bem pesado. É. Você está bem agora? Pensei sobre isso. Realmente pensei. Estou chegando lá. Ele beijou minha testa. Legal. Foi só o que disse. Assistimos um filme. Ele não mencionou de novo a menos que eu trouxesse o assunto. Foi quando percebi. Ele era diferente. Me formei com meu diploma em mãos. Passei os próximos 6 anos construindo uma carreira numa empresa que desenvolve soluções de acessibilidade digital. Fiquei noiva do Tiago. Escolhemos um apartamento com aquecimento decente e janelas que não vazam. Meu pai visitava 3 vezes por ano. Trazia Patrícia. Íamos em cervejarias e conversávamos sobre coisas normais. Ele nunca mencionava minha mãe ou Juliana a menos que eu perguntasse. Eu não perguntava. Juliana tentou entrar em contato de novo no mês passado. E-mail de uma prima dizendo que ela estava em reabilitação. Trabalhando em si mesma. Esperava que pudéssemos encontrar paz eventualmente. Apaguei sem responder. O campainha tocou há 2 semanas. Numa tarde de domingo, Tiago estava no mercado comprando mantimentos. Abri a porta esperando uma entrega. Minha mãe e Juliana estavam na varanda. Pareciam mais velhas, desgastadas. O cabelo da minha mãe estava mais grisalho. Juliana tinha perdido peso. O rosto estava puxado. Ela não parecia nada com a garota que costumava dominar cada sala. Parecia cansada, esvaziada. O ar tinha aquela frieza de março. Não frio o suficiente para casaco, mas o bastante para te cutucar. O mesmo clima daquela noite anos atrás, quando tudo começou. As árvores no nosso quarteirão já estavam mudando, folhas ficando marrons nas bordas. Por meio segundo, esqueci como respirar. Então a memória muscular entrou. O que vocês estão fazendo aqui? A voz da minha mãe soou menor do que eu lembrava. Queríamos conversar. Tentar consertar as coisas. Minha mão tremeu contra a maçaneta. Pude sentir o frio entrando. O mesmo frio de março daquela noite anos atrás. Não tem nada para consertar. Helena, por favor. A voz de Juliana rachou. Sei que não posso mudar o que fiz, mas eu sou diferente agora. Estou sóbria. Estou em terapia. Só queria pedir desculpas. De verdade. Olhei para ela, tentando encontrar algo que lembrasse família. Não encontrei nada. Você já pediu desculpas. O acordo te obrigou. Foi tudo o que eu precisava. Aquilo foi legal. Ela disse baixinho. Isso é real. Minha mãe deu um passo à frente.
Estamos tentando curar como uma família. A palavra família soou como unhas numa lousa. Nós não somos uma família. Você deixou de ser minha mãe na noite que me trancou para fora na chuva. Juliana deixou de ser minha irmã no dia que ela decidiu que destruir minha vida era melhor do que admitir que tinha um problema. Cometemos erros, minha mãe disse. Erros terríveis. Mas você não acha que é hora de seguir em frente? Quase ri. Você não decide quando eu sigo em frente. Você não chega aqui e exige perdão porque te faz sentir melhor sobre si mesma. Juliana estava chorando agora. Eu só quero minha irmã de volta. Então você deveria ter pensado nisso antes de deixar 523 pessoas assinarem uma petição me chamando de predadora. Antes de me ver almoçar sozinha todo dia e não fazer nada sobre isso. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia. Mas estavam certas. Minha mãe tentou mais uma vez. Helena, por favor, estamos pedindo uma chance. Uma conversa. É só isso. Olhei para as duas. Vi o desespero delas. A necessidade. A esperança de que eu seria a pessoa maior e as deixaria sair do gancho. Não. Recuei e fechei a porta. O trinco clicou. O mesmo som que fez 11 anos atrás. Definitivo. Fiquei ali, ouvindo do outro lado. Vozes abafadas. Eventualmente passos. Um carro ligou e foi embora. Tiago voltou para casa 30 minutos depois com mantimentos. Me encontrou sentada no sofá, olhando para o nada. Você está bem? Contei o que aconteceu. Ele colocou as sacolas e sentou ao meu lado. Como você está se sentindo? Não sei. Talvez vazia. Ou apenas terminada. Ele segurou minha mão. Não disse mais nada. Apenas sentou comigo enquanto a luz da tarde sumia lá fora. Naquela noite, sonhei com o quiosque do parque municipal. O banco molhado. Folhas nos cantos. Mas dessa vez, quando olhei para cima, a caminhonete do meu pai já estava lá. Os faróis cortando a chuva. Acordei às 3h12. Tiago estava dormindo ao meu lado. O apartamento estava silencioso. Seguro. Levantei e fui até a janela, olhando para a rua abaixo. Sem carros. Sem pessoas. Apenas postes de luz. E a paz que vem de saber que você não deve sua miséria a ninguém. Algumas pontes não vale a pena reconstruir. Algumas pessoas não merecem segundas chances. Juliana fez suas escolhas. Minha mãe fez as dela. Eu fiz as minhas. Na manhã seguinte, Tiago fez café. Sentamos na varanda pequena do apartamento com cobertores, observando o sol nascer sobre a cidade. O ar tinha aquele frio limpo que vem depois da chuva. Você acha que elas vão voltar? Ele perguntou. Não sei, mas se voltarem, a resposta ainda é não. Ele assentiu. Não tentou me convencer do contrário. Não me disse para ser a pessoa maior. Apenas aceitou. Você quer que eu fique em casa do trabalho hoje? Ofereceu. Não, estou bem. E surpreendentemente, eu estava. Pela primeira vez em 11 anos, me senti completamente livre. Não com raiva. Não amargurada. Apenas livre. As cicatrizes ainda estavam lá. Provavelmente sempre estariam, mas não sangravam mais. 2 semanas se passaram. Nenhum contato, nenhuma carta, nenhuma tentativa de aparecer de novo. Talvez elas finalmente tenham entendido. Talvez não. Não importava mais. Continuei trabalhando, planejando o casamento, vivendo minha vida sem a sombra constante de pessoas que achavam que eu lhes devia algo. Meu pai ligou numa quinta à noite. Ouvi que sua mãe e Juliana apareceram aí. Apareceram. Mandei embora. Ele ficou quieto por um momento. Como você está? Bem, realmente bem. Bom, você não deve nada a elas, Helena. Lembra disso. Eu sei. Patrícia e eu estamos pensando em ir visitar no mês que vem. Se estiver tudo bem? Claro. Adoraria. Conversamos sobre coisas normais. Trabalho, casamento, a nova cafeteira que ele comprou. Coisas que famílias de verdade conversam. Quando desligamos, percebi algo. Essa ligação. Essa conversa simples, honesta, sem drama. Isso era família. Não as pessoas que compartilham seu DNA, mas as pessoas que aparecem, que acreditam em você, que não exigem que você carregue o peso da toxicidade delas. O casamento está marcado para junho. Pequeno, íntimo, apenas as pessoas que realmente importam. Meu pai vai me levar ao altar. Patrícia e Lívia estarão lá, alguns amigos próximos da faculdade e do trabalho. Tiago convidou sua família grande, barulhenta e amorosa, que me aceitou sem perguntas. Não mandei convite para minha mãe ou Juliana. Não porque estou com raiva, mas porque elas não fazem mais parte da minha vida. Essa não é a história delas para testemunhar.
Às vezes ainda penso naquela noite de março, na chuva, no frio, no som da porta se fechando. Mas não penso com tristeza. Penso com clareza. Aquela noite me ensinou algo importante. Ensinou que você pode sobreviver à traição das pessoas que deveriam te amar, que você pode reconstruir do nada, que a lealdade da família não é garantida pelo sangue. Juliana pode ter roubado meu último ano de ensino médio, pode ter manchado minha reputação, pode ter tornado cada dia uma guerra, mas ela não roubou meu futuro. Ela não roubou minha capacidade de amar, confiar ou construir algo real. E no final, isso é tudo que importa. Ontem, Tiago e eu fomos caminhar no parque perto do nosso apartamento. Tem um quiosque parecido com aquele do parque municipal. Sentamos lá com café, observando pessoas passarem com cachorros e crianças. Você já se arrepende? Ele perguntou de repente. De ter fechado a porta para elas? Pensei sobre isso. Realmente considerei. Não, respondi. Algumas portas precisam permanecer fechadas, não por vingança, mas por paz. Ele entrelaçou os dedos nos meus. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Não sou forte, apenas sobrevivi. Isso é a mesma coisa. Talvez ele estivesse certo. Meu nome é Helena. Tenho 28 anos. Trabalho como engenheira de software. Estou noiva de um homem que me vê pelo que sou, não pelo que aconteceu comigo. Tenho um pai que escolheu ficar ao meu lado quando importava. Tenho amigos que não precisam de explicações dramáticas. Tenho uma vida que construí tijolo por tijolo do nada. Não tenho uma mãe que me conhece. Não tenho uma irmã que me liga nos aniversários. E estou em paz com isso. Porque aprendi que família não é quem compartilha seu sobrenome. É quem aparece na chuva, com uma caminhonete e faróis acesos. É quem acredita em você quando o mundo inteiro decidiu que você é culpada. É quem segura sua mão numa tarde de domingo e simplesmente senta com você no silêncio. Essa é a família que eu escolhi. E essa é a única que importa. Algumas pontes queimam por um motivo. E tudo bem deixar as cinzas onde caíram. O que torna a história de Helena tão poderosa não é apenas a injustiça que ela sofreu, mas como ela respondeu. Ela poderia ter aceitado as desculpas vazias. Poderia ter deixado o tempo curar feridas que nunca foram tratadas. Mas ela entendeu algo fundamental. Consequências não são punição, são responsabilidade. Juliana não foi punida por ser má. Enfrentou as consequências naturais de suas escolhas. A mãe não foi rejeitada por um erro. Foi afastada por um padrão de comportamento. Há uma diferença crucial entre guardar rancor e estabelecer limites. Helena não passou 11 anos planejando vingança. Ela passou 11 anos construindo uma vida onde mentiras não tinham espaço. E quando elas bateram à sua porta pedindo perdão, ela não disse não por raiva. Disse não porque já tinha seguido em frente. Às vezes, a maior vitória não é fazer os outros pagarem. É construir uma vida tão sólida que a aprovação deles simplesmente deixa de importar.